Muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Vendedor Desejado. Esse podcast que eu faço semanalmente e toda quarta-feira às 7 da manhã eu disparo aí para que você se torne, né, chegue mais perto, cada vez mais, de ser um vendedor ou uma vendedora desejada, tá? Esse podcast tem o objetivo justamente de trazer estratégias, conhecimento de quem é vendedor, tá? Conhecimento de quem já passou e continua passando. Então, fica ligado aí. Hoje eu vou falar sobre venda exponencial. Explicar para você o que é, como aplicar e por que é importante aplicar. Vamos lá? E aí, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, ouvinte ou espectador aqui do nosso podcast. Muito bem, como é que vocês estão? Estou muito feliz aí por mais um episódio, mais um capítulo. Toda semana a gente está trazendo aí conhecimento aplicado para para realmente quem é vendedor, quem passa pelas dores, quem quer se tornar, né, um vendedor que saia da média de alguma forma e que quer traçar essa carreira, né, de vendedor, quer chegar até o nível ali talvez de gerente, de diretor, ou se você que quer abrir o teu próprio negócio, né, mas hoje continua sendo vendedor, a gente nunca deixa de ser. Esse podcast é para você, tá? Isso aqui, na verdade, a gente está criando uma grande amizade, uma grande comunidade de pessoas que passam por situações no dia a dia que a gente sabe que não é fácil, né? A vida de um vendedor, de uma vendedora, tem metas, tem pressão muito forte, né? Mercado que oscila bastante e carreira também, às vezes a gente, né, passa por várias situações na carreira que às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de ir para outra empresa, outro segmento. E é para você realmente que a gente faz isso aqui. E eu quero pedir, né, para você, se você já está gostando, dá um like aqui no nosso vídeo, tenta compartilhar com mais pessoas. Se você tem amigos aí dentro da sua equipe comercial, se você tem amigos fora, né, que são vendedores, que são gestores, passe isso aqui para mais pessoas, que a ideia, né, que eu quero trazer aqui é construir uma área comercial, né, uma comunidade não de concorrentes, mas de pessoas que se ajudam, tá? Cada uma no seu segmento. Eu acredito que esse é o grande X da questão. E é assim que pensa as pessoas que têm pensamento de abundância, tá? Então, se você pensar que o mercado ele é restrito, né, e você vai ter que brigar no sentido comercial de mercado com outras pessoas, com outros vendedores, você vai começar a pensar pequeno, tá? Pensar dentro da caixa. E aqui a gente vai trazer estratégias para você abrir, expandir a tua mente de forma que ela nunca mais volte a ser como era antes, assim como dizia Einstein, tá? Então vamos lá. É o seguinte, hoje eu trouxe um, um tema que eu meio que bolei esse nome, tá? Talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar, mas eu nunca tinha ouvido dessa forma. Mas deixa eu só explicar por que é que eu vou falar de venda exponencial, tá? Exponencial é aquilo que ele vai se multiplicando a cada ciclo, vamos dizer assim. Eu passei a semana, né? Muitas pessoas estão trabalhando em home office e quando você trabalha em home office, eu estou trabalhando muito mais mas também dá tempo de pensar em várias outras coisas. E eu pensei assim, caramba, como seria difícil se eu só dependesse da minha força para prospectar novos clientes, por exemplo, tá? Como seria difícil eu chegar no resultado que a gente tem conseguido chegar se eu só com o meu telefone, só com a minha rede ali, né? Eu um a um, eu acho que eu não conseguiria
alcançar alguns resultados que a gente vem alcançando. E eu pensei, caramba, é isso muitas vezes que faz a diferença entre um vendedor amador e um vendedor mais experiente, um vendedor sênior, né? O vendedor sênior, ele sabe que muitas vezes só pela própria força ele não vai conseguir alguns tipos de resultado, tá? E aí foi justamente essa sacada, eu disse, caramba, tem coisa aí, acho que vale a pena a gente fazer um episódio só sobre isso. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria trazer é justamente esse a experiência, né, no teu mercado, a experiência fazendo negócios traz algumas aprendizagens que às vezes no início da carreira a gente não sabe, tá? Vou dar um exemplo. No início da carreira, normalmente você chega, né? Você ou entra como estagiário, que foi meu caso, e foi subindo, ou às vezes não tem outra oportunidade, às vezes você começa como assistente, enfim, lá na área comercial, e já tem que dar resultado de imediato, e né, o mercado ele não tem tempo para você se adaptar, aprender, sabe, fazer treinamento, integração. Muitas vezes isso não existe não, apesar de que seria o mais correto, pensando nessa nova estratégia que eu vou falar agora. E aí você começa a fazendo negócio de parecendo uma máquina, né? Mas o que acontece é o seguinte, a empresa ela tem os objetivos dela de resultado, de lucro no final do mês e por aí vai. Só que no início, a força que você faz é como se você estivesse nadando e a correnteza, sabe? A correnteza vindo com tudo e o esforço que você faz no início é muito grande para você conseguir um resultado pequeno, vamos dizer assim, né? Um resultado ali mais inicial. E aí é onde vem o X da questão. Ao longo do tempo, né, a gente começa a perceber que você pode utilizar outras pessoas como forma de atrair mais clientes para você. E aí é onde está o grande segredo da venda exponencial. Mas é o seguinte, existe hoje, né, muito mais forte com a quantidade de informação, né, circulando no celular, no WhatsApp, na internet, enfim, as coisas estão muito mais rápidas. Existe um imediatismo muito grande por resultados em paralelo a uma consistência que esse tipo de estratégia traz, né, para um menos esforço e mais resultado. Então é um paradoxo muito grande. Você precisa dar resultado imediato, mas ao mesmo tempo você sabe que não vai conseguir atingir resultados maiores se você continuar nessa estratégia mais um por um, tá? Eu vou te dar um exemplo de como às vezes a estratégia do longo prazo ela é mais duradoura, mais importante, tá? Se você for analisar lá na história antiga, né? As pirâmides do Egito, por exemplo, elas para construir tudo aquele tamanho todo, eles levaram, se eu não me engano, na pirâmide de Kelps, tá? Que é a maior, a que existe até hoje, que é do Gizé. Elas levaram 25 anos para ser construídas, tá? 25 anos para construir aquilo ali com tecnologia muito precária, era muita gente e escravidão. Então, se eu não me engano, foram 100 mil pessoas, 100 mil escravos que foram necessários para construir aquilo. Mas uma pirâmide daquela não foi construída de um dia para o outro. Tá? Outro exemplo, a gente analisa lá o Stonehenge, lá na Inglaterra. São aquelas pedras que são uma, né, em cima das outras e o tamanho é um absurdo daquilo ali. O Stonehenge, pelos cálculos, né, eu dei uma olhada aqui na internet, pelos cálculos dos historiadores, levou mais ou menos 1.500 anos para estar daquela forma que está hoje, tá? E quando você analisa, por exemplo, uma muralha da China, aí, meu amigo, do início até ela estar do formato que está hoje, ela levou mais ou menos 20 séculos para ser construída. Aí, Edivaldo, o que é que você quer dizer com isso? Que eu preciso levar 20 séculos para construir para fazer uma venda? Não.
Estou querendo dizer o seguinte, que ao mesmo tempo que você precisa pensar em estratégias de curto prazo, você precisa agir, tomar pequenas atitudes de longo prazo, tá? Para que você não caia nesse ciclo vicioso e você só pense o tempo todo em venda de curto prazo, em estratégia de marketing ali mais rápida, e você não construa assim uma marca própria, você não construa uma carreira dentro da área comercial ou dentro de negócios, assim como você pode, né, queira seguir, tá bom? Então é isso, não é tão simples assim, mas é possível, tá? Você precisa ter muita disciplina, você precisa saber exatamente o que é que você quer da tua carreira, aonde você quer chegar, tá? Porque senão você começa a ouvir pressão, sentir essa pressão da empresa, e você não consegue mais raciocinar estratégias, né, para criar uma estratégia de mais longo prazo, tá bom? Então eu quis trazer esse exemplo para que você entenda que muitas vezes não é aquilo que você precisa fazer ali de imediato que vai construir, que vai te ajudar a construir o que você quer, né, para a tua vida, tá bom? Então aí esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: você vai precisar identificar quais são os potenciais promotores, tá? Tanto do seu produto ou serviço, como da sua empresa, como seus promotores. Como assim, Edivaldo? É o seguinte, você já percebeu que quando você atende um cliente assim, muito bem, a experiência dele foi massa, tá? Ele realmente teve um ganho de alguma forma e ele sentiu aquilo. É tanto que às vezes ele deixa uma mensagem, um agradecimento e tal. E aí você, vez ou outra, passa o tempo, daqui a pouco você recebe uma ligação de alguém que esse cliente indicou e que você dificilmente chegaria naquela pessoa. É exatamente como funcionam as indicações. Mas indicação, ela tem toda uma estratégia, tem todo sabe, um caminho para você conseguir essas indicações. Então, eu acredito que o primeiro ponto, o ponto mais importante, é você entender a jornada do cliente, tá? É alinhar a expectativa do cliente. Porque quando você pensa muito no curto prazo, você promete muito alto, um resultado, um ganho, que seja muito alto. E ou você não atinge, ou você fica ali pau a pau, a expectativa dele foi ou zero ou negativa, tá? Ou seja, prometeu, cumpriu, tá tudo ok. Ele não se sentiu, como é que eu posso dizer? Ele não sentiu que saiu realmente ganhando alguma coisa, tá? E aí, esse ganhando alguma coisa é quando você gera valor. Quando eu falo você, eu falo a empresa como um todo, mas como você é vendedor, vendedora, você está colocando a cara. Então você precisa, de certa forma, orquestrar junto com a empresa, junto com, né, a entrega que vai ser feita, de forma que ela seja tão boa, que a jornada do início ao fim, né, do teu cliente, ela seja a melhor possível. E é por isso que existem muitos setores hoje de sucesso do cliente, pós-venda, enfim, às vezes você, quando é mais novo na carreira ou na empresa, talvez você não consiga entender o início, né, ali, de fato, o início da jornada e o final. Às vezes você está só no meio, ou às vezes você está só no início. Então é muito importante você fazer esse mapeamento para que você consiga elevar, entregar, né, mais, gerar mais valor para o teu cliente, para que assim, né, depois de um tempo, ele se torne um promotor da sua marca empresa ou da sua marca você, né, vendedor SA, vamos dizer assim, tá? Então, esse
é a base da venda exponencial. Imagina o seguinte, de 100 pessoas que você entra em contato, se daquelas 100 você vende para 10, certo? É um funil, a gente está falando de pipeline, de funil. Você vende para 10 pessoas, tá? Dessas 10 pessoas, se você consegue encantar ou superar tanto a expectativa que uma delas vai indicar para os outros, você vai estar começando a criar uma série de parceiros, tá? E cada pessoa dessa que vai virar um promotor, ela indica para mais 10, tá? Aí desses 10 você vende para mais um. Estou fazendo só uma projeção de 10% de conversão. Dessas 10 você vende para mais uma e você vai juntando e ao longo do tempo você vai criando isso tudo. Então assim, por isso que esse tipo de estratégia você não cria de um dia para o outro, tá? Às vezes você quer resultado imediato e às vezes a empresa tá querendo resultado imediato, mas para chegar nesse nível de indicações, de rede e tudo mais, é necessário um tempo, é necessário, né, atender alguns clientes para que você vá montando esse time de promotores, tá? Então, esse eu tinha colocado isso, né? Identificar esses potenciais promotores. É aí onde vem assim, tá, Edivaldo, mas como é que eu vou saber? Eu atendo muita gente, né? Eu, sei lá, vendo varejo. E como é que eu vou fazer isso no varejo, por exemplo? Quanto mais contato você tiver com o cliente, mais chance você tem de fazer, de criar essa jornada, de entender a jornada e de superar as expectativas dele. Mas normalmente, tá, existem alguns indícios, não dá para afirmar com certeza, né? Em negócios, em vendas, você não consegue afirmar que sempre o resultado vai dar positivo de tal forma. Mas assim, você consegue pegar indícios daquelas pessoas que têm maior potencial de virar um promotor. Muitas vezes, olha a dica, tá? Isso aí você precisa anotar. Muitas vezes aquele cliente mais difícil, aquele que mais lhe dá dor de cabeça, pode ser aquele que vire um promotor seu, ou da tua marca, ou da tua empresa daqui a um tempo. Vou explicar o porquê. Você imagina que quanto mais a pessoa tá ali, né, tá precisando de você, tá ligando, tá perguntando, mais algum tipo de dor, algum tipo de problema ela tá enfrentando, tá? E quando ela tá numa situação difícil, tá? Imagine isso, ela tá numa situação difícil. Você com a sua empresa e com o seu produto ou serviço, você consegue ao longo da jornada resolver ou ajudar a resolver aquilo através do que seja que você venda. E ela supera muito assim a expectativa. Ela sai de uma situação que estava muito ruim e agora ela está numa situação que está excelente. Então, imagina que a diferença, né, esse valor que foi gerado foi tão grande que ela vai dizer, caramba, eu tenho que indicar Edivaldo, porque se ele conseguiu resolver meu problema, ele vai conseguir resolver do meu vizinho, do meu cliente parceiro, enfim, ela tende a indicar. E aí é um outro ponto que muitas vezes as pessoas erram, que é ficar pedindo o tempo todo indicação na hora errada, tá? Não é ficar pedindo também a torta à direita, é você saber a hora certa e você utilizar os gatilhos mentais, que inclusive eu falei no outro episódio, de uma forma certeira, tá? Nesse caso, você vai estar gerando valor e você pode ativar muito bem o gatilho da reciprocidade, ou seja, da mesma forma que você ajudou aquela pessoa a resolver tal ponto, de tal forma, ela vai se sentir, né, se isso for ativado de uma forma bacana, na obrigação de fazer alguma coisa por você além do dinheiro que ela te pagou, tá? Então, às vezes, no mínimo, ela vai indicar aquilo ali para alguém. E aí você tem que deixar isso fácil também, essa indicação seja de uma forma fácil, né? Ela não precise
não tenha dificuldade para indicar outras pessoas. Então, você precisa montar essa estratégia, principalmente na hora que o problema, o serviço ou o produto for entregue e ela sentiu aquele resultado, é a hora da indicação, tá? Naquele momento. Se demorar demais também, perde o timing da reciprocidade de alguma forma, tá bom? Então, esse é o paradoxo, às vezes, do cliente difícil. Tenta, a partir de agora, enxergar aquele cliente difícil. Obviamente, tem uns que realmente não querem indicar, eles só estão ali para resolver uma questão própria, e na maioria das vezes é isso. Mas, toda vez que você perceber que tem potencial para virar um promotor, se agarra com aquele ali, sabe? Faz o melhor que você pode para que ele depois se torne um promotor da tua marca, tá bom? E aí que você constrói uma rede de parceiros, uma rede de promotores voluntários seu e da tua marca, dos produtos que você vende ou do serviço, tá? É assim que você vai construir essa rede. E é por isso que eu disse que às vezes, se você for, depois de um tempo, alcançar resultados maiores, só com a tua força vai ser muito difícil. E esses promotores vão te ajudar aonde quer que você vá, em qualquer tempo, vão te ajudar a indicar novos clientes, a criar mais rede de indicações, e é assim que funciona, tá bom? Essa estratégia, ela não é simples de ser aplicada, mais uma vez, ela precisa ser orquestrada com a empresa toda, mas você, como vendedor, é responsável por pensar nisso e promover esse tipo de atitude, tá? Então, não fica jogando a responsabilidade, porque o marketing não fez, porque não entregou aquilo. Bicho, bate no peito, assume a responsa. E assim, se tal setor não está entregando, vai lá e fala com o teu gestor, fala com o dono da empresa, fala com quem tiver de falar, para que você consiga construir a responsabilidade de fazer de construir essa estratégia é sua, mas não necessariamente você vai fazer tudo, tá bom? Muito bem, muito bem. Tentei ser rápido aqui e espero que você aplique essa estratégia. Eu aplico até hoje. Essa semana eu estava lembrando, né, como é que eu faço. Às vezes é muito sutil essas coisas que você faz. É na atitude, é no detalhe, é no dia a dia ali, sabe? Que você vai se diferenciar dos demais e vai conseguir aquele resultado. Às vezes é uma atitude pequena que te dá um resultado muito maior e uma venda exponencial, tá? Uma venda que não dependa apenas do teu esforço para conseguir novos clientes, tá bom? Esse foi mais um episódio do podcast Vendedor Desejado. Espero que você tenha gostado, espero que você aplique e espero que você curta, compartilhe e coloque esse vídeo para o mundo ver ou esse áudio para o mundo ouvir, tá bom? Muito obrigado, até o próximo episódio.